O grupo de estudos em análise de discurso, o GEPAD, tem o prazer de apresentar a mesa redonda virtual, que tem por tema Discurso, Gênero e Psicanálise. Este evento ele conta com a participação de dois grupos de estudo e pesquisa em análise de discurso pechetiana, que é o GEDOM, da UFAL, e o GEPAD, que é o nosso grupo também de estudos da UPE. E hoje nós temos a honra de ter a presença das nossas convidadas, a professora doutora Silvana Barros e a professora mestranda Giovana Araújo. Então, eu agradeço desde já a disponibilidade, né, de ambas e a aceitação também do convite para este nosso encontro virtual. Assim como também eu agradeço a participação de todas, todos e todas que estão conosco nesta tarde. Eu vou apresentar também de forma compacta, né, o currículo das nossas convidadas, antes de passar a palavra para que elas possam fazer as suas exposições, né. A professora Silvana Maria de Barros Santos, ela é doutora em Linguística, Análise do Discurso pela Universidade Federal de Alagoas, ela é mestra em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Psicopedagogia e Docência do Ensino Superior, ela é graduada em Psicologia, ela também é psicanalista, com formação pela Sociedade Psicanalítica do Recife e pela Associação Internacional de Psicanálise, com sede em Londres, na Inglaterra. Ela é professora de graduação e pós-graduação, atuou muitos anos também como professora do SESMAC e outros lugares também, e as suas áreas de atuação e intervenção na psicopedagogia, os processos de ensino-aprendizagem e adolescência e seus transtornos psicossociais. Ela também desenvolve trabalhos nos estudos de gênero, discurso, ideologia e corpo. Bem, se depois ela quiser acrescentar mais alguma coisa, porque eu falei de maneira muito compacta, né, mas o currículo da nossa convidada é extenso. Nós também vamos falar da nossa outra convidada, a professora Giovana Araújo Menezes. Ela é mestranda em Linguística no programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas, graduada em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Alagoas, Campos do Sertão. Um abraço muito grande ao pessoal do Sertão que está aqui nessa live. Ela é ex-bolsista do programa Residência Pedagógica, ela é membro do Dissenso, Grupo de Estudos, Discursos, Sentidos e Sociedade, e também ela é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Análise do Discurso, GEPAD, da UPE Campos Garanhuns. As suas pesquisas são nas áreas de literatura e linguística, especificamente com a teoria da análise de discurso pechetiana, tendo ênfase nos estudos sobre gênero, mulher, o contemporâneo, sexualidade, relações sociais de sexo, violência contra a mulher. Então, também resumi aqui, né, o currículo de Giovana, mas vocês também podem conhecer o trabalho dela. Sou suspeita a falar, porque foi minha orientanda na graduação, que tenho um carinho enorme, né, e sei da potência que essa mulher é também no seu processo de pesquisa. Bem, gente, alguns avisos, né, que já foram enviados por e-mail, mas só para a gente relembrar aqui a vocês, tá? A inscrição para vocês fazerem perguntas deve ser feita pelo chat, tá? Ou então, né, vocês também vão poder fazer na modalidade oral, com a abertura do microfone, mas só no momento oportuno, né? Ou seja, quem for fazer a pergunta ou comentário por microfone deve aguardar o final da exposição das nossas convidadas. Agora, quem quiser escrever sua pergunta ou seus comentários, é livre para fazer isso através do chat, tá? A frequência vai ser encaminhada também após 40 minutos, mais ou menos, através do chat.
vai passar algumas vezes, os nossos monitores estarão assessorando vocês. É muito importante que vocês preencham todas as informações corretamente para que vocês possam obter o certificado. Peço por gentileza também que quem estiver com a câmera ou o microfone ligado neste momento, vocês desliguem. Apenas a coordenação e as nossas convidadas é quem podem manter suas câmeras e microfones ligados. Qualquer outro questionamento técnico, vocês também podem fazer diretamente no chat e os nossos monitores vão estar prontos lá para responder a vocês, tá? E, no mais, essas orientações que eu acabei de dizer vão ser recolocadas novamente por meio do chat. Pronto, então vamos lá. Como o Samuel já me apresentou, eu me chamo Giovana, né? E eu trouxe um recorte para vocês da minha pesquisa do TCC, que teve como orientação o professor Samuel, que eu sou muito suspeita a falar, né? E a minha pesquisa é um pouquinho grande, devido ao tempo, eu fiz um recorte, mas eu espero que dê para vocês conseguirem visualizar um pouquinho do que nós pesquisamos. Então, eu vou trabalhar com a questão da culpabilização de vítimas em casos de violência contra a mulher. Vamos lá. E aí vocês podem pensar, nossa, mas violência, né, traz um campo muito grande de pesquisa, a gente pode pensar muitas violências dentro dessa categoria. Mas eu vou trazer especificamente a questão da violência contra a mulher, para a gente pensar como é que isso acontece dentro da nossa sociedade. Então, o que seria, né, a violência contra a mulher? E aí eu trago algumas considerações teóricas para que vocês consigam compreender e entender que isso funciona dentro da nossa sociedade. E o que seria a violência contra a mulher? É justamente um jogo de dominação e subordinação que vai ser sustentada pela ideologia patriarcal e capitalista. E aí eu trago, né, como um amparo teórico para a discussão Safiotti, dentre outras teóricas também. Nisso, Safiotti ela vai nos dizer que existem lugares e papéis sociais, culturais e históricos que vão ser pré-determinados para homens e para mulheres. E dentro disso nós podemos perceber, por exemplo, se eu disser para vocês que um chá revelação, ele acontece de uma maneira que aciona essas categorias de lugares e posições de fala. Por quê? Porque nós vamos ter ali o azul, né, destinado, entre aspas, para o menino e o rosa destinado para a mulher. Só que isso não acontece de maneira neutra, de maneira isolada. Isso tem um funcionamento ideológico por trás disso. E é justamente o funcionamento do patriarcado que vai dizer que existe aí uma estrutura social e que ela deve ser seguida, ela deve ser mantida. E essa estrutura é de que há um ser que vai ser dominado e há um ser que vai propor essa dominação. Então, esses lugares nós podemos perceber isso no funcionamento da nossa vida, né, da sociedade em si. Então, a relação do discurso e da ideologia vão se fazer presente intrinsecamente nessa questão da violência contra a mulher, que é por meio do discurso, né, por ele ser essencialmente ideológico, que nós vamos entender como é que esses efeitos de sentido eles vão circular na nossa sociedade. E aí eu uso como base Peixe, Orlandi e dentre outras considerações. E aí a gente pode pensar que há uma legitimação discursiva dentro da nossa sociedade de que existem sim esses lugares que são predestinados. Só que isso a gente tem que entender que não é dado de uma maneira apenas natural, né? É utilizado esse discurso do natural, do biológico, para naturalizar esses lugares e essas posições sociais que são predestinadas a partir do órgão genital. Então, esse lugar social ele vai ser determinado a partir disso. E aí nós vamos ter algumas legitimações. Que legitimações são essas? Que acontecem, né, na nossa sociedade, na nossa construção enquanto ser. Ou seja, se nós formos pegar aqui as categorias de análise da teoria, né, controle de produção, memória discursiva, não dito, já dito, enfim. E a partir... Estão me ouvindo? Gente, alguém está me ouvindo? Ah, tá, desculpa, é porque alguém me ligou aqui. Pronto. Dentro da nossa sociedade, nós vamos ter alguns discursos que vão relativizar, romantizar e dizer que essa violência é natural.
né, que ela não faz parte de uma estrutura social. Ou seja, ele te bateu, por isso, ele te ama, por isso te bateu. A mais famosa, que é em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ele te bateu por ciúmes. E aí há uma justificativa de que o ciúmes é uma demonstração do amor, quando, na verdade, isso faz parte também de um ideal da nossa sociedade de classes, de uma sociedade capitalista que coloca essa mulher enquanto posse do homem, e aí nós podemos resgatar essa noção da posse, né, essa herança de terras, onde a mulher, pelo patriarcado, ela é passada do pai para o marido, e até mesmo antes dessa Constituição que nós temos agora, de 1988, a Constituição antiga, o discurso jurídico legitimava essa posse, né? Ele dizia que a mulher, sim, ela era posse do seu marido. E aí nós temos aqui, né, o discurso religioso que funciona como? Se você rezar ou orar, ele vai mudar, colocando aí a violência, né, como algo que precisa ser mudado no campo da fé. E aí nós precisamos entender que existem instituições sociais, alguns teóricos, enfim, alguns pesquisadores utilizam aparelhos ideológicos, outros utilizam instituições sociais, mas aqui é pensando, por exemplo, a família, o Estado, a igreja, a escola, a mídia, que vão funcionar para que essa violência ela seja romantizada, naturalizada, minimizada. E aqui há também nessa posição desse lugar social de que homem é explosivo, quando na verdade nós sabemos que isso não faz parte dessa natureza biológica, né? Porque ser homem, ser mulher, nessa perspectiva de gênero, abre aí um leque para a nossa discussão. Então, nós vamos pensar aqui as condições de produção, né? A história, ela nos permite entender como é que esses efeitos de sentido, eles são construídos. E aí, onde Silva nos diz que eles estão formulados e eles vão ser circulados a partir das condições de produção dadas da sociedade. Então, nós vamos ter o quê? Uma sociedade patriarcal, sexista, misógina, capitalista e conservadora, que vai dizer, olha, tá tudo bem isso acontecer. E aí, se a gente for pensar, vocês podem perguntar, Giovana, mas como é que o capitalismo entra nisso? Por exemplo, se nós formos pensar a divisão sexual do trabalho, para que a mulher ela pudesse, né, trabalhar fora do lar, porque ela trabalha em casa, mas esse trabalho de dentro de casa ele não é remunerado, porque para o capitalismo é muito melhor que a mulher esteja em casa, né, sem receber por esse trabalho e que o seu marido ele vá prover. E aí o capitalismo se apropria disso, né? Samuel tem uma dissertação incrível, né, discutindo sobre essas questões e a tese está vindo aí quentezinha para que a gente possa entender como é que acontece isso. Então eu recomendo que vocês leiam, né, como a própria amiga Ana Paula dele já fez o merchan, acho que vale muito a pena. Então, a partir da Revolução Industrial é que essas mulheres elas passam a ingressar fora desse lar. Porém, né, não é na igualdade de que os homens, por exemplo. As mulheres elas iam, recebiam menos, né, eram exploradas, tinham um trabalho totalmente precarizado, e isso a gente pode ver que se estende até hoje, porque nós temos discursos legitimados pelo presidente, como, por exemplo, eu não contrataria uma mulher porque ela engravida, eu não contrataria uma mulher apenas se fosse para pagar menos. Então, por que que há essa divisão? Porque é naturalizado aí um modelo de feminilização e um modelo de masculinidade, vamos pensar. Esse modelo de feminilização eu discuto também no meu trabalho. Qual é esse modelo de feminilização? Que a mulher, ela case, ela seja esposa, ela seja mãe, e ela trabalhe dentro de casa. Então, se essa mulher, ela atende a essa tríade, né, de mãe, esposa e dona de casa, ela cumpre o seu modelo de feminilização, que é colocado como um discurso a partir do biológico, do natural, que se ela tem útero, ela deve cumprir isso. E aí não é se questionado, é apenas dado e ela tem que cumprir. Então, o capitalismo ele se apropria disso, né? Nós estamos em uma sociedade de classes, em uma sociedade que o capital, a economia, vale muito mais do que as vidas e do que essas problematizações. Então, essa divisão sexual do trabalho, trazida por Engels e Marx, e também, né, aprimorada por Mila Cisne, e também é bem interessante para vocês conseguirem entender isso. E aí eu trago aqui embaixo, né, movimentos e teorias feministas, para que a gente entenda que houve avanços, né? Não é só, não, Giovana, a violência contra a mulher aconteceu e continua acontecendo. Sim, existiu avanço, só que esses avanços só existiram porque mulheres, né, levantaram as suas bandeiras e começaram a lutar para que isso acontecesse. Mas nós ainda estamos, né, nós ainda temos discursos que retrocedem a isso, né, discursos que circulam na nossa sociedade e que reproduzem
uma hegemonia. E vocês vão conseguir perceber isso nas minhas análises. E aí, os dados de violência contra a mulher. É muito difícil encontrar dados, né? Por mais que nós tenhamos aí o mapa da violência contra a mulher, temos pesquisadores que fazem inúmeros mapeamentos, mas nós não temos dados periódicos, né? Sequenciados, desculpa. Nós só temos dados, um em 2015, um em 2017, e são dados que a gente tem que ir fazendo uma concha de retalhos. E são dados que não é pensada a mulher aí de uma maneira interseccional, é pensada essa mulher de uma maneira universal. Então, desculpa. Então, se eu for, por exemplo, lá nos dados e pegar quantas mulheres negras foram vítimas de feminicídio, né? Lá nos dados tem mulheres pardas, negras e indígenas. Só que, se nós formos pensar como é que essa violência ela vai se dando em cada classe ou em cada raça, vai se dando de uma maneira, até às vezes, diferente. Porém, o que é que eu quero que vocês entendam? A violência contra a mulher, ela não vai fazer essa distinção, né, de raça, de gênero, de sexualidade. Ela vai acontecer. Né? Ela vai acontecer pelo fato da mulher ser mulher. Então, nós temos mulheres negras que sofrem a violência contra a mulher, nós temos mulheres brancas, enfim, nós vamos ter, nessas categorias todas, nós vamos ter mulheres que sofrem com a violência contra a mulher. Por quê? Porque a violência contra a mulher, ela parte de uma estrutura social. Né? Ela vai dizer que, olha, existe aqui uma estrutura e essa estrutura precisa ser seguida. Caso essa mulher não cumpra, ela vai sofrer uma correção. E que correção é essa? A violência. E aí, nesses dados que eu tenho, são os dados mais atualizados. Estou esperando agora para a dissertação que o mapa da violência ele seja atualizado. E aí nós temos esses dados aqui. São dados, eu considero exorbitantes, né, pelo fato de que nós estamos falando de vidas que são mortas todos os dias. E nós temos, então, né, violência física, 50%, violência psicológica, 30%, violência moral, patrimonial e sexual, que são os tipos de violência. Só que muitas dessas violências que acontecem, elas não são registradas, principalmente a violência sexual dentro de casamentos. Por quê? Porque essas mulheres, elas não entendem, muitas das vezes não têm nem acesso a essa informação, de que quando elas não querem ter relações sexuais com seu parceiro, e eles a forçam, isso é uma violência sexual. Só que muitas delas não têm, não entendem isso, e acabam nem se dando conta de que inúmeras vezes já podem ter sido estupradas pelos seus parceiros. No dado que eu tenho de 2017, que foi coletado em um levantamento feito pela USP junto com o G1, de feminicídio nós temos 206 casos por dia. De estupro nós temos 60 mil. E é uma base, né, que eles fizeram de 2 feminicídios em menos de 24 horas. Em 2018 nós tivemos 12% a mais que em 2017. Então, vê só, se em 2017 nós tínhamos 2 feminicídios em menos de 24 horas, em 2018 nós tivemos 12% a mais. E aí chegou, né, 2020, nós não temos dados atualizados em 2019, aí nós chegamos em 2020. Em 2020, isso aqui não faz parte da minha pesquisa, mas eu trouxe para vocês verem como que a violência contra a mulher é uma problemática social que está se estruturando e que não é, por exemplo, dando a legalização do porte de armas que nós iremos resolver isso. E é um dos caminhos que o atual governo quer percorrer para que esse quadro mude. Então, agora, na hashtag Fica em Casa, nós tivemos um aumento de 44,9% desses casos. Mas aí vocês podem dizer, Giovana, mas eu li uma pesquisa em tal lugar que disse que em alguns estados do país essa violência diminuiu. Tudo bem, mas diminuiu como? Diminuiu por quê? Porque essas mulheres, elas não têm como ir fazer a denúncia. Essas mulheres não têm como nem sair das suas casas. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Aí, pronto. Elas nem conseguem sair das suas casas para fazer a denúncia e elas também, muitas delas, nem conseguem continuar vivas, né? Aqui foi em São Paulo, esse dado é recente. Aí nós temos esse aqui, que foram em 12 estados, alguns pertencentes aqui ao Nordeste. E aí nós temos, né, Alagoas, considerando que nós estamos pensando aqui Alagoas.
Alagoas teve um dos maiores dados de índices de violência contra a mulher agora, né, no período da quarentena. E aí, o que foi que o governo fez, né? Vamos pensar políticas públicas. Lança um aplicativo de denúncia. Só que aí, se você for procurar esse aplicativo, você não acha o aplicativo, porque o aplicativo não existe, né? Então, foi mais uma das milhões de fake news rolando aí nesse atual governo. E aí, você vai procurar o site do Ministério da Mulher. Tem lá, sim, uma página, né, específica para que essa denúncia seja feita. Mas não traz, né, pelo menos eu, enquanto pesquisadora na área de violência contra a mulher, não vejo que essa parte, né, essa atitude do governo tenha trazido alguma contribuição. Por quê? As perguntas são feitas de uma maneira totalmente incoerente. E uma das perguntas pede para a vítima enviar fotos, né? É um questionário enorme. As medidas protetivas pedem para que medidas protetivas sejam anexadas, mas pode ser que essa vítima nem tenha mais essa medida protetiva. Possa ser que ela não tenha acesso à tecnologia, né? Se a gente for pensar, por exemplo, mulheres de periferia que às vezes não têm acesso, como é que essas mulheres vão fazer essa denúncia? Então fica aí, se vocês verem alguma matéria sobre isso, sobre esse aplicativo, ele não aconteceu, ele não existiu. E aí vocês podem pensar, tá, Giovana, mas como é que a mídia contribui para isso, né? A mídia, ela romantiza. Ela funciona como um aparelho ideológico, né? Ela reproduz discursos que colocam essa violência como algo natural. Então, vejam bem, eu trouxe aqui alguns recortes de matérias, onde, olha só, mulher de 19 anos é morta a facadas pelo marido após crise de ciúmes. A maioria das matérias sempre tem essas justificativas, né? Ciúmes, não aceitou o fim do relacionamento. Aqui, ó, não aceitou o fim do relacionamento. Mulher agredida pelo companheiro após crise de ciúmes. E são matérias atuais, né? São matérias de agora, de 2018 e de 2019. Mulher espancada por marido durante crise de ciúmes. E mulher morta pelo marido com mata-leão. Na web, ela faz um desabafo, né? E também a reportagem diz que foi por ciúmes. E aí fica uma coisa para a gente pensar, né? O jornalismo, a mídia, redes sociais, enfim, a mídia vai funcionar a partir de uma formação ideológica ali. Ela não é neutra, né, gente? Não existe discurso neutro, não existe essa neutralidade. E vai existir sim aí um funcionamento ideológico e a mídia quer algo com isso, né? Além dessa exposição de marketing, enfim, vai querer também o quê? Reproduzir discursos, né? Quando nós nos isentamos, por exemplo, de conversar sobre uma situação de violência, de fazer a denúncia, de explicar, nós também estamos contribuindo para que o discurso em briga de marido e mulher não se mate a colher, ele continue sendo, né? Continue sendo, provocando efeitos de sentido. Então, qual é o meu objetivo com a minha pesquisa, né? É compreender como é que esses efeitos de sentido eles são gerados a partir do discurso e como é que eles vão culpabilizar essa vítima, né? A partir de que é que essa vítima ela é culpabilizada. Como eu disse, no meu TCC tinham 12 sequências discursivas, né, o meu corpus, mas aqui eu trouxe 6 sequências para vocês verem. E eu coletei do Facebook e do Instagram. E aí eu trago os casos não funcionaram como análise, né? Eu não analisei a construção dos casos, da reportagem dos casos. Eu analisei os comentários, mas eu trago para vocês entenderem como é que aqueles comentários se deram. O primeiro caso é de Beatriz, foi em 2016. Foi um caso que circulou muito, 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 muito na internet. E acho que algumas pessoas daqui até chegaram a receber o vídeo que circulou. Beatriz, né, na época ela tinha 16 anos, ela foi vítima de um estupro coletivo, aproximadamente tinham 33 homens, e Beatriz, ela foi dopada, né, levada para um certo lugar, uma certa casa, e aí essa violência ela aconteceu durante a noite, e apenas no outro dia ela teve um vídeo divulgado, onde nesse vídeo mostrava as partes íntimas de Beatriz após a cena, após a violência. E aí circulou muito, 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 né? Vários sites de notícia repercutiram esse caso. Hoje nós não temos notícia nenhuma da Beatriz, né? Ela entrou em proteção da justiça e a gente não tem mais nenhuma matéria, nada que atualize sobre isso.
O caso da Rayane Alves foi em 2018. Rayane, desses 3 casos, Rayane foi a vítima do feminicídio. Ela estava em uma festa com as amigas e aí acabou que durante a festa ela não queria mais ficar lá, ela pediu para ir embora. As amigas disseram que não queria ir, ela foi sozinha. E ela acabou chegando na rodoviária, encontrando esse segurança, que também é um policial, né, Michel Flor da Silva. Ele estava preso, né, não sei se ainda está, considerando as políticas públicas do país, eu não sei se ele ainda está preso. E ele acabou abusando sexualmente da Rayane e depois ele acabou asfixiando ela com o cadastro do seu próprio tênis. E o último caso da Eliane Caparrós, que foi em 2019. Eliane namorava com Vinícius Batista há 8 meses, né? Eles se conheciam por um aplicativo de relacionamento. E no primeiro encontro deles, que foi na casa dela, depois de passarem o dia juntos e tal, eles acabaram dormindo. E quando ela acorda com ele espancando ela e tentando cometer feminicídio. Na época da minha pesquisa, ele ainda estava vendo, né, como era que ia acontecer, se ia prender, se não ia, enfim, o que era que ia acontecer. E aí, vamos lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode sinalizar, viu? Que eu paro aqui. No primeiro caso, eu tenho essa sequência aqui, essa materialidade aqui é do Facebook e essa é do Instagram. Então, nós temos aqui a do Facebook. Gente, ela não foi estuprada, ela consentiu a festinha. Uma menina de 16 com um filho e que não está nem aí para nada, vive em meio de bandidos, traficantes, drogada e convida a uma arada para um orgia vítima. Todas essas emissoras só querem ibope, nada mais. E no outro comentário, sou pai de uma menina, mas nos dias de hoje temos que abrir nossos olhos e acordar para a realidade. Mas será que essa menina não quis fazer sexo com esses homens por vontade própria, não? E aí algumas pessoas vocês podem dizer, nossa, que absurdo. Outras pessoas podem dizer, não, realmente, ela de fato, ela é a culpada de tudo isso. Por quê? Porque existe aí, né, essa formação ideológica, existe essa naturalização e existe também essa culpabilização. Por quê? Porque essa menina, ela tá burlando aí, né, essas regras, esse modelo de feminização, esse lugar de que a mulher, ela deve sim ocupar e que ela deve cumprir para que a violência não venha como uma correção. Então, nas minhas análises, e aqui é importante deixar claro que um analista pode ter, né, a partir das categorias que ele aciona, ele pode ter determinadas análises. Vocês podem pegar essa mesma materialidade e ter diferentes análises, desde que estejam amparadas na teoria. E eu utilizei as condições de produção, utilizei memória discursiva, formação ideológica, enfim. E nós, na teoria, não consideramos o sujeito empírico. Então, não me interessa pensar o sujeito que comentou, né? O que me interessa é o discursivo, né? Aquilo que foi comentado. Então, na SD1, há a negação dessa violência, né? Quando ele diz, ela consentiu. Então, o uso do verbo consentir nos faz compreender que se ela consentiu, ela estava querendo, ela estava apta a isso. E aí aparecem alguns condicionantes, né? Eu chamo de condicionantes para que essa culpa seja e recaia na mulher. Então, o condicionante do filho, né? Pois ela é uma jovem de 16 anos, e aí a idade entra agora como um condicionante, e ela já tem um filho. O ambiente se torna aí também um condicionante, né? Pois, como ele coloca, né? Morador de favela, existe o quê? Um estigma social de que apenas na favela esse tipo de violência pode acontecer, já que essas pessoas que moram lá já estão predestinadas a isso, né? A sociedade marginaliza e diz, olha, então tudo que, entre aspas, né, não presta, tudo que acontece, que foge à boa conduta da sociedade vem de lá. Então, se a gente acionar aí a memória discursiva, a gente consegue perceber isso. E a utilização do verbo convidar, né? Se eu convido, eu estou querendo receber. E se eu estou querendo receber, automaticamente a culpa não é do meu agressor, é minha. Na SD2, né, nós vamos ver aí que o sujeito discursivo, ele diz o quê? Sou pai de menina. Né? Então, se ser pai, né, ele diz, olha, eu sou pai.
Ele está ali dizendo, eu exerço a minha paternidade, a minha paternagem. Mas não é qualquer pai, né? É pai de menina. Então, esse de menina, se a gente for assinar as condições de produção, a gente vai entender o quê? Olha, ser pai de menina é totalmente diferente de ser pai de menino. Eu, durante a minha infância, escutava muito um ditadozinho que é segure suas cabritas que meu bode tá solto. Então, ser pai de menina traz essa carga, né? Traz esse lugar, esse papel social de que essa mulher ela é frágil, né? Que ela é indefesa, que ela não vai conseguir. Ela precisa de uma figura masculina ali, de uma figura de um homem, né? Para que ela não sofra nada do tipo. Mas olha só que contradição discursiva. Se é o próprio homem que está cometendo, né? E aqui não me entendam na generalização, todo homem é agressor, não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu estou dizendo que há uma contradição discursiva. Né? Se ele é pai de menina, e automaticamente a gente está falando de uma situação de violência que aconteceu de homens para com a mulher. A conjunção adversativa mais é algo que é muito recorrente, né? Nas outras SDs também apareceu muito a conjunção adversativa mais, porque você diz, olha, ela sofreu violência, mas ela procurou. Então, essa culpa, ela volta e recai na vítima. Há uma mudança de rumo, né? Não há aí, de fato, um pensamento, poxa, ele de fato cometeu a violência, né? Olha, ele sim cometeu, né? A gente tem que pensar em mudar aí a educação dos meninos, das meninas, parar com essa hierarquização binária de gênero e tal. Não, há o que? Olha, ela procurou. Então, se ela procurou, ela vai ter que arcar com as consequências. E aí a liberdade sexual, que foi um símbolo de luta dos movimentos feministas, especificamente em 1960, né, pela liberdade sexual, ela é colocada em xeque agora, né? Será que ela não quis? Esse será que ela não quis não é tipo, nossa, será que ela não quis transar com eles, né? É no caso, nossa, será que ela não quis transar? Né? Porque a violência aqui é negada. Então não é pensada é, a violência sexual, é pensada aqui uma transa, né? Uma relação sexual consentida. No outro caso, né, eu tô vendo aqui vocês comentando, podem ir comentando que depois eu falo. No outro caso da Rayane Alves, nós vamos ter mais dois, né? Vou falar a real. E não vem com essa hipocrisia falando que eu sou machista, porque não sou. Primeiro, isso não é hora para alguém andar sozinho, sozinha, na rua. Parece que nunca vem as notícias. Segundo, sabem dos riscos da porra de Bento e mesmo assim saem à noite sozinhos, sozinhos. Terceiro, pelo menos custa levar um spray de pimenta ou arma de choque ou uma faca na bolsa, PQP. Esse porra de Bento é o lugar, né, que ela estava. O outro comentário. Juridicamente, o estuprador é culpado. No entanto, de um ponto de vista prático, quem dá sorte para o azar não pode reclamar. Se eu saio à noite com um iPhone caro e passo na entrada de uma favela, caso eu seja assaltado, que sirva de lição para eu deixar de ser otário. Isso, no entanto, não anula a responsabilidade criminal do assaltante. A mesma lógica se aplica ao estupro. Se a piriguete quer sair por aí fazendo merda, que arque com as consequências disso e tome vergonha na cara. Isso, no entanto, não anula a responsabilidade criminal do estuprador. Vamos lá para as análises. Quando ele diz, né, isso não é hora para andar sozinho. Então, o lugar, mais uma vez, né, se torna condicionante a hora, né, e o fato dela estar sozinha. Então, não é pensado aí que o cara cometeu a violência, né? O que é pensado é o que? Olha, ela estava sozinha, né? E nós mulheres escutamos muito isso, né? Principalmente dos nossos familiares. Não ande sozinha, não saia à noite sozinha, não faça isso sozinha. Sempre a gente precisa dessa figura ao nosso lado, principalmente de uma figura masculina, para que haja essa proteção. Porque se nós fugimos a essa regra, né, de andar sozinho, no caso, se nós andamos sozinhas e a gente foge a essa regra, a gente vai estar destinada a essa violência. Então, o que condiciona aqui é o nosso corpo. Né? Então, o nosso corpo, ele é esse alvo de desejo, né? Ele é condicionante a isso. Então, muitas das vezes a gente já escutou, mas batom vermelho
chama atenção. Ah, mas essa roupa com decote, ah, esse short curto. Então, as pessoas, né, na nossa sociedade, a sociedade em si, ela procura condicionantes para culpabilizar a vítima, né? E aí, esses efeitos de sentido, eles vão se dando e vão sendo cristalizados e muitas vezes até voltam ressignificados na nossa sociedade. E aí, quando ele diz assim, né, custa levar um spray de pimenta, então nós, né, que sofremos a violência, ainda temos que procurar mecanismos para que não sofra. Usar um spray de pimenta, uma faca, um canivete, enfim. Eu tenho uma amiga que ela anda com um canivete na bolsa. Mas aí, se ela for pega com esse canivete, ela vai ser presa porque ela está usando uma arma branca, né? Juridicamente, já que o outro colocou isso. Então, vê só. É uma contradição, né? É uma contradição discursiva que acontece. E aí, na última parte que eu elenquei, é justamente nesse sentido, né? Da gente pensar que o que está ali em jogo é o nosso corpo enquanto objeto, né? É essa permissão que é dada a partir do patriarcado, dessa construção social do que é ser homem, do que é ser mulher, essa legitimação para que essa violência aconteça. Na outra SD, né, ele diz, juridicamente, o estuprador é culpado. Então, olha só, juridicamente, né, ele é culpado. E aí entra uma contradição também, né? Pelo jurídico, o jurídico versus social. Então, juridicamente eu entendo, nossa, sim, de fato, ele é um estuprador, então ele vai arcar com as consequências. Só que socialmente não, né? Socialmente isso não é visto como de fato um estupro. Isso é visto como, olha, ela quis, ela convidou, ela estava disposta, ela tinha 18 anos, estava numa festa, né? Isso não é coisa de menina, isso não é coisa para uma mulher fazer. Então, se a gente for pensar em as formações ideológicas, e vai existir muito isso, né? O discurso religioso, o discurso do Estado, o discurso da família, sempre vai sustentar isso. E aí, logo em seguida ele diz, né? Se a Piriguete quer sair por aí fazendo merda, qual seria esse fazendo merda? Né? Ela não estava em casa, porque ela estava numa festa. Então, a merda, entre aspas, que ela fez aqui foi isso, né? E a violência vem como, né? E a gente tá falando de uma violência que levou à morte, né? E aqui a gente tá falando de um feminicídio. A vergonha na cara que ela tomou foi o quê? Foi a morte, né? Porque ela foi morta. E aí vem a contradição, quem é puta e quem é santa, né? Eu e Breno, que é um amigo meu, a gente fez um artigo sobre isso, né? O que é ser puta e o que é ser santa, então. Se a gente tá pensando aqui, seria ser puta. Essa mulher que é dona de si, né? Que sai, que se relaciona, que tem essa mesma liberdade sexual e moral que um homem. É ela ser puta. E ser santa é aquela mulher que cumpre aí o modelo de feminização que eu coloquei inicialmente. Então, e afora que ele compara a violência, né, o feminicídio e a violência sexual, como um assalto. Né? Ele diz, olha, se eu passo e rouba o meu celular, eu sou otário. Então, se ela passa, a estupram e a matam, ela é a otária. Então, o corpo dela... Perdão, passou um carro de som aqui, né? Então, o corpo dessa mulher, né, é comparado aí a um objeto de valor, né? E esse fazendo merda aí vai justamente isso, né? Fazer com que a violência ela sirva como uma correção. Nesse outro caso, né, da Eliane Caparrós, é o último caso, nós temos aqui, primeiro, ela foi muito burra. Como uma pessoa marca o primeiro encontro na própria casa, nem sabe quem é a pessoa direito, só fica trocando mensagens em 8 meses. Agora, será falta de sexo e é por motel. Tinha que marcar num lugar em público, como restaurante, barzinho, assim não teria sofrido tanto. Aí, botando caixa alta, a mulher mais burra, com uma idade toda, com essa idade toda, com uma atitude dessas, foi pior do que as novinhas. Tá aí o resultado. E o outro, infelizmente, as pessoas não veem com estrelas na testa, ainda mais esses aplicativos de encontro. Se ao vivo e a cores, conhecendo há anos, as pessoas se revelam de outra forma, nunca devemos confiar no desconhecido. Isto é um perigo. Quer marcar um encontro, esteja dentro da casa dos pais, de um irmão, de alguém da família. E aí, vamos lá. Nessa outra SD, né, quando coloca marca o encontro na própria casa, nem sabe quem é a pessoa e
os 8 meses também se torna um condicionante, né? O fato dela estar em casa. Mas veja só, nós temos outra contradição discursiva de que, se ela estava na rua, né, nos outros casos, elas também foram violentadas. E nesse caso, ela estava em casa e ela também foi violentada. Então, esse lar, né, essa casa, como um lugar de segurança, é totalmente quebrado. Né? Essa ideia de que a casa, de que a família... Por quê? Porque a maioria dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro das suas casas. Né? Essas mulheres, elas são violentadas e mortas dentro das suas casas. Então, há 5 meses atrás, quando começou a quarentena, pelo menos para mim, nós tivemos 2 casos de feminicídio em uma semana e que as 2 mulheres foram mortas em cima da cama, das suas camas. Isso em São Paulo. Então, totalmente, cai, né, nessa contradição discursiva. Fora que, quando ele diz, nem sabe quem é a pessoa direito, né? Essa ideia de que só comete violência quem a gente não conhece é totalmente equivocada, né? Cai por terra quando a maioria dos casos de violência contra a mulher, novamente, partem dos seus esposos, né? De ex-companheiros, de ex-namorados, né? Não há condicionantes que joguem essa culpa na mulher, né? Esses condicionantes, eles partem dessa formação ideológica que nós temos, né? Dessas ideologias que nos cercam em sociedade. E os 8 meses também, né, o tempo aí é utilizado enquanto condicionantes, quando, mais uma vez, podem ser 25 anos, né, podem ser 10 anos, podem ser 10 dias, isso independe, a violência contra a mulher ela vai acontecer independente disso. E a moral sexual dela agora é colocada em jogo novamente pelo fato dela ser uma mulher de 55 anos, né, uma mulher de 55 anos que não está casada, né, que não está ali cumprindo o seu papel, né, colocado. Então, se tornam condicionantes. Mais uma vez, há essa contradição, essa falsa contradição discursiva entre lugar público e lugar privado, né, que mais uma vez reaparece, e mais uma vez a violência é justificada. Tá aí o resultado, né, o resultado de uma mulher que, por hora, poderia ser por falta de sexo, né, ou poderia ser uma mulher que merece essa violência, já que ela não está cumprindo aquilo que manda o discurso, né, hegemônico. Depois, coloca na SDC, né, na casa dos pais, de um irmão, de alguém da família. Então, é mais uma vez isso, né? Como eu coloquei no início, a família aí funciona como uma instituição social que vai dizer, olha, aqui na minha casa tá tudo bem, não vai acontecer nada com você. Porém, nós bem sabemos que não é isso que acontece. Hoje, eu não sei se todo mundo viu, chegou a ler alguma reportagem, mas descobriu-se que uma menina de 10 anos, que vinha sendo abusada sexualmente pelo tio desde os 6, está grávida, né? E está aí na justiça para que esse aborto seja concedido ou não com base no que a justiça, no que as políticas públicas do nosso país entendem que de fato deve ser feito ou não com aquele corpo daquela mulher, né? Porque, olha, ela tinha 10 anos e ela estava sendo abusada desde os 6 anos. Então, acontece esse lar, né, essa família, não é segura como é colocado. E aí, o que são os condicionantes, né? A confiança, o tempo e o ambiente. Então, se nós formos perceber, né, o que é que acontece, nós formos entender tudo isso. O discurso ele vai ser atravessado por ideologias, né? Ele é atravessado por ideologias que vão aí ditar, permitir, condicionar, e dizer aquilo que pode ou não ser dito, ou dizer aquilo que pode ou não ser legitimado. Então, nessas minhas análises, né, o que é que contribui para que essa culpa recaia na mulher? Essa construção mesmo social, cultural e histórica, que faz com que nós, mulheres, mesmo sofrendo a violência, ainda sejamos culpadas. E aí, o que é que vai ser utilizado, né? Roupas, lugares, modos, idade e filhos, enfim, todos os condicionantes, né, de mulheres que não seguem a essa ordem hegemônica, que ela de fato merece essa violência porque ela não está cumprindo o seu papel, né? Então, essa violência, essa culpa, ela recai nessa mulher por essas mulheres não estarem atendendo a isso. E como Magalhães nos diz, né, o discurso ele vai ser compreendido justamente nessas contradições e nas relações sociais que acontecem, né, dentro da nossa sociedade.
E, para mim, né, a análise do discurso Peixotiano, ela faz com que nós percebamos que essa relação que existe entre a língua com a história, né, como é que esse discurso se constrói, porque nada vem do nada, né? Nada é neutro. Tudo existe aí um funcionamento ideológico, né? E que a gente precisa entender como é que essas questões elas vão se dando para que a gente mude. Né? Porque se nós só ficarmos, olha, existe a violência, né? Vamos fazer tal coisa, tarará, e não acontece nenhuma mudança, a gente está contribuindo para que mais mulheres sejam mortas, para que essa culpa sempre recaia, né? Para que condicionantes sejam colocados como essa legitimação da violência. E aí, para finalizar, né, durante todo o meu trabalho, eu venho trazendo recortes de poemas de Laisla Emanuele, né, uma amiga querida minha que fez poemas incríveis para colocar no meu trabalho. E aí eu finalizo hoje aqui com vocês essa primeira parte, né, lendo o poema dela para vocês. O atestado daquela mulher diz que sua morte foi às 24 horas. Como pode ser verdade? Sua morte, sua dolorosa morte, tinha sido muito antes. Naquele dia, no elevador, no restaurante, na rua, na esquina. Dizem que é assim mesmo, é coisa de marido e mulher. Naquela noite, escolheram não meter a colher. Não é nada, deram liberdade para ele meter a faca. Lamentaram, choraram. E o sangue? O sangue está em tuas mãos, sociedade. E aqui eu trago as minhas referências. Depois, se alguém quiser, eu posso passar. E obrigada. Giovana, muito obrigado, querida, pela sua apresentação maravilhosa, né? Eu vou ler aqui alguns comentários, né? Porque foram muitos comentários aqui, as pessoas se manifestando enquanto você apresentava. Nós também vamos abrir espaço para as pessoas que queiram falar por meio do microfone e necessariamente não escreveram mensagem aqui no chat, né? Mas eu vou ler alguns dos comentários, né? Ana Paula Venson, ela fala, né, que essa é a cultura do estupro, né, dentro que você vinha abordando. A Ellen fala que é muito triste ler esses comentários, né, e o que mais tem nas redes sociais. O Wilkin Matos, ele diz que esse tipo de comentário, né, ele cria uma legitimação para a vida cometida. A Mariana Oliveira também, ela fala que é impressionante como a culpabilização da vítima está presente na maioria dos casos. A Paula Miriam, ela fala que ensinam as mulheres desde pequenas a precisar estar com homens, para assim poderem ser respeitadas, entre aspas. Mas os homens não são chamados em sua responsabilidade pela violência que cometem, né? A Celineide, ela também lembra de uma treta, né, entre Anitta e Pete no programa Altas Horas. Anitta afirmando que as meninas na balada dão lugar para serem desrespeitadas. E aqui é interessante a gente pensar, né, esse tipo de fala, que o analista do discurso, ele não está preocupado em atacar a pessoa, né, o sujeito empírico, mas o analista do discurso, ele vai fazer uma crítica, né, à posição do sujeito que se assume a partir do que esses discursos, né, eles provocam, né, qual é a posição ideológica. Então, se a gente faz uma fala, né, discordando aqui de algum discurso da Anitta ou da Pitty, né, não é a pessoa em si, mas a gente vai ver a questão do funcionamento da ideologia desse processo. Né. O Tales lembra também sobre a sustentação dos aparelhos ideológicos do Estado, né, nesse processo de circularização e produção mesmo dos discursos. Jussiane Pires, ela diz, sempre tentam afirmar que a rua não é um lugar para as mulheres e que se algo acontecer com elas, elas são responsáveis. O Rodrigo Melo também diz que faz uma comparação terrível ao objeto eletrônico. A Débora Amâncio, ela diz que
infelizmente, esses discursos de culpabilização da mulher enquanto vítima têm uma consequência enorme na vida da mulher. Precisamos sempre estender a mão a essas mulheres. Inclusive, a própria Débora também, ela faz uma narrativa aqui nos comentários dizendo que ela sofreu estupro dentro de um ambiente religioso, né? Então, isso também é muito sério e a tua fala, né, permitiu com que ela pudesse compartilhar aqui com a gente essa situação, essa violência, né, que ela sofreu. E o Fábio, né, fala também, o Fábio Esteves, que essa violência muitas vezes é dentro de suas casas e pelas mãos de pessoas conhecidas, né. Enfim, gente, outros comentários eu posso ir lendo depois. Eu vou passar a palavra para a Giovana, para que ela possa fazer um comentário geral e depois a gente vai abrir espaço para quem quiser fazer perguntas por microfone aqui para a Giovana. Os comentários são muito fortes, né? Durante a pesquisa, Samuel bem sabe, um tema, é muito difícil trabalhar, né? É muito complicado a gente, enquanto na hora, não se envolver com com a própria análise, mas também de conseguir reconhecer até mesmo, às vezes, lugares de privilégio. Né? Porque hoje é muito difícil não ver uma mulher, não escutar um relato de uma mulher que foi violentada. Né? A minha mãe foi vítima de violência, então, assim, para mim, essa pesquisa resulta com poder dizer para ela, olha, você não é a culpada disso, né? Foi algo que eu até falei a ela na minha defesa do TCC. Então, assim, concordo super com tudo que vocês disseram e sobre os aparelhos ideológicos, né, as instituições sociais, legitimam de fato essa violência, né? Eles dizem, olha, tá tudo bem vocês cometerem a violência, né? Podem continuar fazendo isso, né? Esse corpo da mulher é para isso, né? Para vocês utilizarem a maneira como vocês bem entenderem. E a violência vem como isso, né? A violência vem como essa legitimação. Né? E o discurso religioso, hoje eu, Giovana, vejo né, que o discurso religioso e o Estado e a mídia andam aí em uma tríade para dizer, olha, vamos fazer aqui tal coisa para que ou passe batido, né, tapando o sol com a peneira, ou a gente faz com que as pessoas não percebam. Porque muita gente vive em situação de violência e não consegue perceber. E aí a gente diz, olha, mas ela continua casada com ele. Olha, mas ela continua apanhando e continua em casa. Mas isso está para além, né, de simplesmente dizer, olha, eu vou lá fazer a denúncia e ponto, acabou. Nós temos delegacias de violência para a violência contra a mulher, mas são delegacias que muitas das vezes não são nem equipadas para receber essas mulheres. E muitas dessas mulheres, quando estão saindo da delegacia, são mortas pelos próprios maridos. Né? Eu já presenciei cenas, por exemplo, já tive várias colegas que sofreram violência e muitas delas tiveram que retirar a queixa, né? Tiveram que ir lá retirar o BO, etc e tal, porque sofreram ameaça. Né? Tive colegas que receberam um tiro na porta da sua casa. Então, não é só simplesmente eu chegar para a mulher e falar, olha, vai lá, denuncia, vai dar tudo certo, vai ficar tranquilo. Porque não vai acontecer isso. Né? Nós precisamos, de fato, de políticas públicas, né? De uma atuação jurídica que entenda né, que é um problema grave e que precisamos procurar reparar essas questões. Porque senão nós iremos continuar né, vendo os índices de violência aumentando, vendo mulheres sendo cada vez mais mortas todos os dias. Então, por hora... E dentro dessa tua fala, Giovana, né, sobre a questão dos aparelhos ideológicos do Estado, né, surgiu mais um comentário aqui de Magna, né, ela falando que o discurso religioso de que a mulher sábia discipular traz um peso, uma responsabilidade, né, e dialoga, né, veja, um discurso é uma resposta a outros discursos, né, porque dialoga aí também com o que a Débora Amâncio também falou sobre a violência que ela sofreu, né, então, é importante a gente observar quais os efeitos de sentido né, que se produzem a partir do momento que esses discursos são legitimados por esses aparelhos ideológicos. Né? E a igreja é um desses lugares né, em que esses discursos eles são autorizados né, e que refletem
a hierarquização, né, dessa binaridade que existe entre homem e mulher, né, porque também tem a questão de gênero aí, né, que como se tem esse entendimento, né, de que existe uma binaridade entre homem e mulher, é uma binaridade ainda compreendida numa perspectiva positivista, né, então quem é superior, quem é inferior, quem é bom, quem é ruim, né, quem deve estar no espaço público, quem deve estar no espaço privado, enfim, uma série de coisas. Então, se você quiser comentar isso aí também, fique bem à vontade. Nos estudos, né, hoje em dia, principalmente, a gente tem, que bom que nós temos conseguido pensar a partir de que existe essa binaridade, né, essa hierarquização binária e também cis heteronormativa, né, porque existe também pessoas que acreditam que a violência contra a mulher não vai acontecer, por exemplo, em casais homoafetivos, quando na verdade isso também pode acontecer, né, porque ninguém está isento, né, desse funcionamento ideológico, né? Não é porque nós estamos falando de um casal mulher-mulher, por exemplo, que não vai acontecer essa violência. Vai acontecer, né? Porque a questão ali é justamente pensar essa hierarquização, né? Não que eu esteja dizendo que as mulheres, né, lésbicas vão reproduzir essa posição hierárquica, mas que isso funciona ideologicamente, né? Isso vai funcionar. E é por isso que, de fato, quando eu estou fazendo pesquisa, quando estou fazendo falas nesse sentido, a minha posição é de que tem que existir uma mudança na nossa construção de fato social. Porque se nós continuarmos pensando cisgeneramente ou heteronormativamente, essas questões elas vão continuar acontecendo. E, infelizmente, né, é por conta dessa estrutura. Né? Então, o machismo, o patriarcado vai funcionar de fato nessa perspectiva. Né? É para isso que eles querem atuar. E aí eu vi aqui que a Magna colocou que no trabalho no sistema prisional os estupradores são aliados nesse espaço. Então, e aí, se vocês, não sei se todo mundo sabe, mas quando esses estupradores chegam nos presídios, né, quando eles são presos, que eles chegam nos presídios, eles são colocados como as menininhas. E aí, o que acontece com eles? Eles vão sofrer ali um estupro coletivo, né? Eles vão passar por como se fosse um ritual, né, para que ele não faça mais isso. Mas por que é um estupro? Né? Por que ele é colocado como menininha? A gente precisa compreender que isso não é dado de uma maneira aleatória. Né? Isso é dado, sim, com a intencionalidade. Né? Isso é dado como isso, coletivo e corretivo. Pois é, né? Então, esse estupro, né, corretivo e coletivo acontece também em situações de mulheres lésbicas, né, que quando contam para suas famílias, olha, eu sou uma mulher lésbica, então vem aí, né, o pai, o tio, o primo, enfim, e vai fazer, né, essa mesma menina para que elas se corrijam, né, para que sua sexualidade ali seja corrigida a partir de uma violência sexual. Então é isso, né? Mais coisas depois a gente vai comentando. Ótimo, Giovana, perfeito suas colocações. Agora a gente vai abrir o espaço para, se alguém desejar fazer uma pergunta ou um comentário, através do microfone aqui para a Giovana, pode ficar à vontade, tá? Vamos deixar aqui em aberto. Will, quem gostaria de falar, pode ficar à vontade, tá? Boa tarde, meu nome é Wilkin, eu sou da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E primeiro parabenizar pela palestra, viu, Giovana? Foi maravilhosa, muito elucidativa, assim, esclarecedora. E a minha pergunta é a seguinte: se você, como pesquisadora, é uma questão até pessoal, porque assim, eu viso a academia como uma proposta reflexiva, né? E sempre de que maneira eu posso me moldar ou de que maneira eu posso me reconstruir para poder trazer algo para a sociedade, né? Então, você pega as suas considerações finais e eu fico me questionando. Você, como pesquisadora, sugere, a partir de suas considerações, que micropolíticas ou quais linhas de fuga para a gente reverter esse cenário? Tá, vamos lá. Como pesquisadora, né, eu acredito, dentro de todas as pesquisas que eu venho fazendo, e agora no mestrado, eu estou trabalhando com o contradiscurso que acontece entre o discurso jurídico e o discurso social, né? Eu proponho que se de fato, né, nós
buscamos pensar aí educação não hierárquica, né? Uma construção de sociedade não hierárquica de gêneros, né? Uma educação dentro da escola, por exemplo, em que os professores não tenham essa limitação de poder falar sobre gênero, de poder levar questões, né, dentro dessa perspectiva, porque falar de educação sexual, né, falar de gênero dentro da escola é evitar, por exemplo, de que esses índices de violência contra mulheres continuem acontecendo. Então, eu, enquanto professora, né, eu me vejo, professora de cidade, eu me vejo nesse papel. E quando eu vou dar minhas aulas, e eu vejo, por exemplo, uma situação de machismo ali dentro da sala, eu não me calar, né? Eu tenho que ter esse meu posicionamento, mesmo que eu venha colocar meu emprego em risco. Né? Como, quando eu fazia parte da ciência pedagógica, eu tive alguns posicionamentos em que eu entrava em atrito com o professor regente. Porque tinha esse posicionamento de dizer, olha, eu não vou, né, passar pano uma situação porque é um jovem de 13, de 12 anos. É agora que ele precisa entender. Então, uma das coisas fundamentais para mim, né, é pelo meio da educação. Porque só pela educação a gente consegue fazer, né, essa liberdade, essa libertação. Pensa assim. Até porque se eu for jogar, por exemplo, essa responsabilidade em cima apenas da família, né, eu não vou ter como fazer isso, porque muitas dessas famílias passaram pela escola antes e a construção que essa família tem, né, é uma construção patriarcal, conservadora. Então, nós que estamos aqui agora, né, essa, entre aspas, nova geração, tem esse papel, né, essa função de trazer essas discussões e não apenas ficar no campo do tipo, nossa, vamos fazer. Não, vamos fazer como? Então, para mim, a ponte ideal hoje, né, é a educação, né? Uma educação antirracista, uma educação antissexista, uma educação que pense a partir desses lugares. Espero ter respondido e obrigada por ter comentado. Ótimo, Giovana. Vou passar a palavra para a Dirce, e logo após a Dirce, a Débora Amâncio também se inscreve. Queria primeiro, né, reforçar o parabéns, Giovana. Eu achei assim de uma lucidez, né? E todo esse teu encaminhamento, a discussão muito bacana, como você organizou as análises, muito pedagógica, certo? A gente está precisando bastante de momentos assim nesse grupo, porque há várias pessoas que estão aqui iniciando, não é, esse percurso em AD. E eu fico muito feliz quando elas, assim, são bastante contemplados, não é, por uma fala. Parabéns mesmo. Vai ser muito breve o que eu quero te perguntar. Eu não trabalho diretamente, assim, esse não é o corpus número 1, não é, do meu trabalho. De vez em quando, algum orientando vem com essa proposta do discurso sobre a violência contra as mulheres, mas, sim, tem uma coisa que recentemente eu tenho pensado, e eu queria saber o que você pensa como alguém que está à frente nessas pesquisas. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito do nome feminicídio. Eu acho que ele continua colocando o holofote sobre a vítima, não é? Eu preferiria que se chamasse machismo. Ele vai ser preso por crime de machismo. Eu pessoalmente, assim, eu não sei por que eu acho que continua sobre a vítima, não é? Eu entendo que a ideia é dizer que ela morreu porque é mulher, mas eu acho que não, ela não morreu porque é mulher, ela morreu porque encontrou um machista no caminho, não é? Então, não seria melhor lançar uma evidência, uma marcação, uma ênfase maior sobre o agressor, quando a gente fala desses crimes, não é? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer, porque eu olho o assunto mais como leiga, assim, mas tem algo aí que me parece que deixa o agressor bastante fora do foco, não é? E, assim, aí eu queria tomar essa é a pergunta que eu tenho para você, que você pensa sobre isso. E o Wilkin fez uma pergunta interessante, queria, se você me permite, eu acho que a gente precisa trabalhar mais com os homens, ou seja, os redutos do machismo. Eu acredito que eles estejam extremamente fora dos espaços, já que a gente está falando de psicanálise aqui, não é? De se expor. Então, eu sei que há algumas iniciativas no país nesse sentido, eu já vi na televisão uma ou outra reportagem de pessoas que reúnem homens, por exemplo, vão para um prédio que está em construção, onde há 50 pedreiros ali, junto com os
engenheiros e projetistas, então fazem uma reunião com aquele conjunto grande de homens, para que eles falem sobre a vida, a rotina, de ser homem e tudo mais. Ou seja, eu acho que faltam espaços para se escutar. Eles possam falar das suas dores também, de ter que ser um homem macho, não é? Eu acredito que as mulheres têm um privilégio e os homens estão ainda bastante à margem dessa abordagem. Assim, só queria dizer o Wilkin que eu sempre sinto essa falta, né? Quando ele pergunta o que a gente poderia fazer, eu acho que tem uma seara todinha para ser trabalhada que ainda está fora do nosso holofote, não é? Para você, eu queria te ouvir como alguém que trabalha com o feminicídio diretamente, né? Então, obrigada, Disse. É um prazer. Eu escutei você na jornada de AD lá no Sertão, foi incrível, né? Estou encantada. Obrigada. E, sim, eu vejo muito, né? A palavra me remete também a isso, né? De trazer a mulher aí nesse centro da coisa, a gente sei quem de fato é que está cometendo. Só que esse termo, né? Eu acho que foi o que coube ali no momento de poder ter uma atitude logo, né? Porque a lei ela veio logo depois das questões da Maria da Penha, né? Porque antes de se ter feminicídio, a gente está na Maria da Penha para se enquadrar dentro disso. Então, a mulher sempre vai ser colocada nesse lugar, né? A mídia faz muito bem isso. Quando a gente vai ver a construção da reportagem ali, não é homem que matou a mulher, é mulher vítima do homem, né? A mulher sempre vem antes, né? Um funcionamento ali diferente que faz com que a gente não consiga. Eu tenho com o termo, mas as muitas reações, né? E dentro disso, por exemplo, chamar os homens para discussão, como você bem colocou. Eu, enquanto uma mulher pesquisadora e feminista, sempre que eu vou fazer alguma fala em algum lugar que eu vou dialogar, eu busco puxar para pensar essa questão do homem, né? Porque essa masculinidade, né, essa virilidade, ela tem que ser colocada em prática. Se esse homem não coloca isso em prática, ele é taxado como gay. Isso é um absurdo, né? A gente tá no século. E eu me identifiquei no meu lugar de fala, né? E aí eu queria contribuir aqui um pouquinho com algumas falas que eu vivenciei, né, que eu ouvi dentro de quando eu passei o processo do abuso sexual dentro do ambiente religioso, tá? E eu estou um pouquinho nervosa para falar sobre isso. Não é fácil, mas vamos lá. E é muito interessante como todas essas questões vividas pela mulher abusada, estuprada, como essa mulher, ela vive com isso. Não é nada fácil. Hoje, depois de muita terapia, eu consigo falar sobre o assunto e ajudar outras mulheres, sabe? Hoje eu tenho algumas amigas muito próximas que sempre a gente está conversando sobre isso e eu faço de tudo para ser forte o suficiente para ajudá-las sempre, né? E quando eu sofri esse abuso sexual dentro da igreja, né, por uma pessoa da minha família, eu lembro que eu fui procurada
por um pastor da igreja, e que ele me chamou numa sala à parte e falou assim, duas frases que eu falo sempre com o Samuel. Eu sou estudante de Libras, mas eu amo o discurso e tenho aprendido a amar todos os dias. E aí, duas frases que ele chegou para mim, eu com 12 anos, ele olhou para mim e falou o seguinte: Débora, tudo bem com você? Eu falei, sim, pastor, tudo bem, né? Eu aprendi desde cedo a engolir muito essas emoções, e aí ele fala para mim o seguinte, né? Você sabe que a pessoa que fez isso, ela não tinha intenção de fazer, tá? Foi demônio. Então, assim, sempre tira desse agressor a culpa, né? E transfere, né, para a mulher, e nesse caso, além de transferir para mim, que futuramente eu tive sim essa transferência dessa culpa para mim, né? Que eu carreguei por muito tempo. E aí ele refere para o demônio, foi o demônio. E a segunda frase é o seguinte: Débora, saiba que a Bíblia fala sobre o perdão 70 vezes 7 e você precisa perdoar, porque Deus já perdoou, né? E aí eu precisei engolir isso, e conforme o tempo foi passando, o que aconteceu, né? Como é que eu posso falar? Das consequências disso foi eu me submeter a muitos relacionamentos abusivos. E aí, hoje, com a psicóloga, hoje, depois de muito tempo de terapia, eu entendo que eu me autopunia estando em relacionamentos extremamente machistas, que me depreciava, que me colocava mais uma vez nesse lugar de sofrimento. Então, assim, eu me sinto muito feliz em poder conversar sobre esse assunto, né? Pretendo mesmo entrar nessa área futuramente da análise do discurso, mas hoje, assim, o que eu posso fazer, eu vou lá escrevendo, vou discorrendo sobre, que eu acho que é muito importante, né? Que, no caso, analisar esse discurso dentro desse âmbito da igreja religiosa. E, para finalizar, os pastores e os líderes religiosos, eu posso falar, assim, com muita propriedade, porque eu nasci e me criei dentro da igreja evangélica, e aí eles odeiam, de fato, primeiramente, o empoderamento feminino, né? E o feminismo. Por quê? Porque se eu me empodero, se eu tenho, de fato, essa consciência, né, da minha liberdade enquanto mulher, enquanto pessoa, eu vou cada vez mais como eu posso dizer, me rebeliar contra esse sistema. Então, eu não vou ser mais aquela mulher que simplesmente só fica em casa, que aceita tudo, que é como a Bíblia fala, né? Essa mulher submissa, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, esses pequenos discursos sobrecaem sobre a gente de uma forma que, assim, é muito complexo. Então, eu deixo essa minha contribuição aí para vocês e parabéns mais uma vez por essa discussão, Giovana. Quem sabe a gente se encontra aí pelos corredores de UFAL e conversa um pouco mais. Gratidão a vocês. Débora, obrigado pela contribuição, assim, uma fala muito forte, né? Eu estou aqui muito impactada, assim, com esse seu discurso. É um discurso que, para quem realmente se envolve com essas discussões, a gente fica processando, né? Mas eu vou passar a palavra para a Giovana para que ela possa fazer as suas considerações e logo após a Giovana, a gente vai passar a palavra à professora doutora Silvana. Débora, obrigada, né, por ter se sentido confortável para conversar sobre isso. É um assunto muito delicado, mas que eu costumo dizer para as mulheres que passaram por alguma situação que nós temos que transformar essa dor, né, isso que aconteceu, em algo para que outras mulheres não passem por isso também, né? Eu também fui criada dentro da igreja, principalmente no que se refere à Assembleia de Deus, e aí eu quero deixar claro que quando eu estou, né, quando eu falo desse discurso da igreja, eu não estou aqui questionando a fé, né? Até porque a fé vai em outro campo, ali, né? Enfim. Mas eu estou aqui falando da instituição igreja, né? Que é, querendo ou não, né, regida por doutrinas, por dogmas, enfim. E que faz com que discursos como foi o demônio, né? Enfim, foi tal coisa, sejam legitimados. Eu escutei muito, né, quando a minha mãe foi vítima, de que ela é que foi a culpada, né, por ter sido vítima de violência do meu padrasto. E que ela deveria orar para que isso mudasse. Então, foi isso que me motivou muito a querer, né, entender, poxa, mas por quê? Né? Na época eu pensava, poxa, ela está apanhando e mesmo assim ela é a culpada, né? Como assim que isso acontece? Por que vocês, né, a igreja em si, um lugar que era para ser de acolhida, é o lugar que está jogando a culpa?
né? O lugar que está dizendo, olha, você merece sim apanhar. Então, assim, o discurso, né, religioso, e aqui me entendam, né, ele legitima muito isso, né, principalmente quando utilizam dele para poder legitimar atitudes. Então, só para fechar aqui, para vocês entenderem, o último clipe lançado por uma cantora gospel, né, foi um clipe onde ela romantizava a violência contra a mulher, né, onde ela dizia, olha, ore e resolve. Né? E aí, depois de muita polêmica, depois de baterem muito em cima, foi que resolveram mudar ali algumas coisas no clipe. Mas, para mim, ainda continua problemático. Né? Porque existem muitas mulheres. Né? Uma pesquisa feita por Safiotti, em 1995, colocava que, 1995, viu? Mas isso ainda é muito presente até hoje, que os maiores índices de violência contra a mulher aconteciam em casais evangélicos, né? Evangélicos, católicos, enfim, cristãos. Então, veja só, por que acontece isso? Né? E a gente precisa partir disso para poder entender. Né? Eu tenho aprendido muito com o Thales, ele está aqui comentando, e ele discute, né, o discurso religioso, ele está fazendo a pesquisa nesse sentido. E quando a gente para discutir em casa, para conversar, a gente percebe que esse discurso ele tem um fundamento e tem uma legitimação muito grande no governo, né, nas políticas públicas. Né? É um discurso que é utilizado, por mais que o país seja laico, é um discurso que é utilizado para legitimar situações de violência, né? Contra a população LGBT, que ia mais, contra as mulheres, contra os negros, enfim. Tem todo um peso aí, né? Então, Débora, depois a gente pode bater um papo, tá certo? E obrigada, gente, por ter comentado, né? Por estarem assistindo, e depois a gente pode conversar mais. Gente, a Giovana, né, a professora Silvana, melhor dizer, ela vai fazer a sua fala, mas a Giovana também vai estar aqui. Se vocês quiserem também continuar batendo papo após a fala da professora Silvana com as duas, podem ficar à vontade, tanto pelo chat ou através do microfone, né? E, enfim, sem perda de tempo, né, nós vamos passar aqui a palavra à professora doutora Silvana. Bem-vinda, Silvana. Olá, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, tudo bem aqui para mim, tá tudo certo. Então tudo bem. Bom, vamos começar a falar. Primeiramente, eu agradeço o convite do GEPAT, da UPE, que veio pelas mãos do meu grande amigo Samuel Barbosa, e também ter como colega de mesa redonda a Giovana Araújo. Giovana, eu tenho que agradecer, né, a tua contribuição aqui sobre a questão da violência contra a mulher. É interessante, eu estava vendo você fazer os recortes das sequências discursivas, né? Claro, você falou de todas as categorias, mas o quanto você estava ligada emocionalmente, vamos dizer assim, ao que isso estava sendo representado, o que você queria passar. Então, para mim, foi uma coisa tão boa, porque as pessoas, quando falam sobre violência da mulher, é uma coisa meio pesada, meio bem estática. Não, você deu um dinamismo a isso, você está totalmente de parabéns. Bom, mas o meu interesse pelo feminino, ele não vai muito pela violência contra a mulher, né? Ele está muito ligado ao que eu ouço no consultório, o que eu vivenciei como mulher. E desde pequena, né, eu achava uma coisa muito esquisita quando vinha alguns dizeres, tanto de homens como mulheres, de uma chamada discriminação entre homem e mulher. Quando você começava a ouvir assim, isso não é para mulher, mulher é sexo frágil. Estão me ouvindo? Tá? É sexo frágil. Se você for dessa maneira, você não vai ser respeitada. E também algumas desconsiderações de respeito e malícia de alguns homens quando abordavam algumas mulheres, ou até eu posso me dizer assim como um exemplo também. Então, era um abordar para tornar a mulher como um objeto, em que você podia desconsiderar, desrespeitar, e assim por diante. Depois, na faculdade de psicologia, eu comecei a ver que essas mulheres não eram tão assim enquadradas naquela questão do lar submissa, né?
ou recatada, era o contrário. Essas mulheres não estavam tanto na caixinha, algumas professoras minhas. E aí eu destaco a Belmira Magalhães, que foi minha professora tanto na graduação como no doutorado, ela foi minha orientadora. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, uma coisa que eu comecei a me interessar foi por psicanálise. E por que psicanálise? O Freud, parecia que tudo que o Freud falava sobre o ser humano era maravilhoso, tá? E comecei a trabalhar, ou comecei a entender o que era o inconsciente. E foi tão interessante que absorver o que o Freud falava era também entender o Freud numa época vitoriana, na época em que ele vivia, em que havia uma discriminação entre homem e mulher muito grande, né? Na maioria, quando Freud viveu, quase não existia, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? A mulher não lia, a mulher não votava, a mulher não escrevia, não sabia ler, não sabia escrever, a mulher era simplesmente do lar, tá? E aí os anos foram se passando e as minhas restrições também quanto à teoria da psicanálise, né? Quando ele falava sobre as questões da castração feminina, quando ele falava sobre as questões da mulher ser um universo negro, isso me inquietava. Claro que depois, nos últimos trabalhos de Freud, inclusive quando ele fala sobre sexualidade feminina, ele ainda fala dessa castração, mas ele já começa a pensar, tá, que não é tanto uma castração que a realização da mulher seria casar ou ter filhos, mas ela poderia ter outras realizações. Lacan começa a desenvolver isso muito melhor, tá? E bom, eu vou ler aqui uma coisinha que eu li porque para me situar um pouquinho. E por muitos anos pensei que a psicanálise era feita para os homens, meu complexo de inferioridade feminino. E é claro que por muito tempo não podemos esquecer que Freud viveu numa época vitoriana, apesar das grandes mulheres ao seu lado, como a mãe, a esposa, Marta Pernais, as psicanalistas Lu Andréa Salomé e Maria Bonaparte. Lembrando também que a psicanálise iniciou seus estudos com as histéricas. Então, é uma coisa muito interessante a gente colocar. A psicanálise, ela inicia os estudos com as histéricas, ela tinha mulheres que davam uma certa base para esse discurso psicanalítico, e ainda mais, as histéricas, elas tinham como base se contorcerem, surtavam, sofriam paralisias por quererem se emancipar. É interessante a gente colocar isso, porque as histéricas, por Freud, elas tinham uma dimensão assim. Por que essas mulheres sofriam paralisações? Por que elas somatizavam? O corpo era o ponto principal da doença delas. Por que essas mulheres surtavam? Muitas vezes eram internas, né? O que essas histéricas queriam dizer para Freud? Foi daí que ele começou a trabalhar a questão da interpretação, né? O ponto fundamental da psicanálise. O que está além do sintoma, né? O que está além desse sintoma que contorciam. Mais adiante, na última biografia do Freud, feita pela Elizabeth Rutinesco, a gente vai entender que esse contorcer, essas paralisias, esse corpo como sintoma nas histéricas, significava uma questão de reivindicação, de revolta, porque essas mulheres viviam caladas, essas mulheres sofriam, e a única maneira de projetar essa chamada doença, esses chamados problemas, era na questão do corpo. A partir desse estudo sobre as histéricas, comecei a indagar, junto com Freud, o que é uma mulher, né? Apesar que Freud falava que a mulher era um continente negro, né, que ninguém sabia o que queria uma mulher, ele começava a pensar que
Por que essas mulheres se calavam? Se submetiam a serem menos numa relação com os homens? E a sociedade em que vive? Muitas vezes adoeciam psiquicamente para cumprir um ditame masculino social. Mas estando na contemporaneidade, se a gente pegar hoje, e isso, claro, que os primeiros estudos de Freud foram no século XIX, começo do século XX. Mas se a gente começar a ver, a psicanálise hoje talvez não seja tão diferente da psicanálise de antes. Por quê? Hoje, mesmo que a mulher, em muitos casos, tá? Ela é emancipada, hoje ela tem uma autonomia econômica, queira ou não queira, essa mulher que está no mercado de trabalho, na vida acadêmica, tem uma vida muito melhor do que antes, que não sabia escrever, que não voltava, e se seguia uma chamada profissão que antigamente era ser professor, o protótipo de uma mulher na escola. Gente, estou nervosa, eu vou falar por mim, tá? Desculpa aí. E aí, como é que a gente vê? Essa mulher que hoje em dia está economicamente, como é que se diz, independente. Hoje ela tem, claro, que a Giovana falou uma coisa que eu achei muito interessante. Essa mulher hoje, ela está relacionada, mesmo com toda a independência financeira pessoal dela, os estupros continuam, a violência contra a mulher continua, tá? E a gente vai começar a ver que esses discursos reacionários ainda existem, né? E eles começaram a existir com muito mais força depois do iluminismo, quando se dizia que o cérebro da mulher era menor que o homem, a mulher que prospera no mercado do trabalho não pode ser uma boa esposa ou mãe. E assim as mulheres com destaque na literatura, ciência, empresariado e outros setores da sociedade sofrem discriminações, sendo uma eterna luta para as suas conquistas. Bom, a partir desses questionamentos meus sobre o feminino e as queixas das pacientes em consultório, resolvi me aprofundar um pouco mais sobre a psique feminina, inclusive a relação do feminino com o corpo, que é o meu objeto de trabalho. Tá? Primeiro, me deparei com uma premissa que o corpo é o amuleto da felicidade para as mulheres contemporâneas, pois o ideal do corpo, nos dias de hoje, é ser magro, turbinado em academias, coberto por procedimentos cirúrgicos, roupas de grife, e não esquecer os cabelos loiros também, pois isso são formas femininas estabelecidas por uma sociedade de espetáculo. Para realizar tudo isso, você tem que ser consumista, você tem que ter capital. No Brasil, que é um país pobre, latino e discriminativo, onde a obesidade bate recorde nas diversas classes sociais, a pele morena é nossa marca registrada. A atenção à saúde é precária, ser loura, magra, turbinada e saudável é um suprassumo. Joel Birman, que é um psicanalista carioca, em 1912, ele disse no livro dele, Sujeito e Contemporaneidade, ele enfatiza que o corpo nos dias atuais é o único bem do cidadão. Todos os outros desaparecem ou foram relativizados no seu valor. Tanto o meu mestrado como o meu doutorado, o objeto de estudo é o corpo feminino. Tá? Eu não falo da questão da violência do homem, da violência da mulher, né? Da questão do que a Giovana falou. Mas eu falo da própria violência que a mulher comete com ela mesma, na questão em relação ao corpo. Então, os padrões estéticos vigentes de uma sociedade comunista, ou consumista, desculpe, são para todos os gêneros e classes sociais, mas se instala um mal constante que toma conta das mulheres para que elas correspondam a esse ideal de beleza instigado pela mídia. O que eu vi no meu recorte de objeto de estudo, que foi o corpo no doutorado? A mídia instiga essa mulher a ser magra, turbinada, para ela representar uma mulher saudável, bonita e jovem.
É interessante a gente falar isso, porque parece que o horror do século XX, XXI, é você ser velha. Como também o horror do século XX e XXI é você estar além do peso, você ser obesa. Tá? Então, todas essas coisas que representam gordura, feiura, velhice, elas não podem entrar nessa sociedade espetáculo que a gente vive. Então, você vai ver adolescentes e jovens, né, fazendo dietas muito restritas, adoecendo, e também mulheres adoecendo, jovens, como também mulheres muito mais velhas, na meia-idade, também adoecendo porque não querem ficar velhas. Então, a gente tem que ver que a indústria da beleza é um dos segmentos mais prósperos do mundo. A L'Oréal que o diga, porque hoje é um grupo desse segmento de beleza que pesquisa a questão direcionado para cremes e mais cremes, para que se torne cada vez mais a mulher, se torne cada vez mais bonita e jovem. Então, a gente tem que começar a entender por que essa mulher hoje ela fica tão preocupada em engordar, tão preocupada em sempre ser bonita, ser sempre saudável. Por que de repente, vem os transtornos alimentares, como a anorexia, a bulimia, que estão mais relacionadas às questões afetivas, né? E por que de repente, também a gente tem que entender a obesidade, que cada vez mais a gente está vendo em todas as classes sociais as pessoas engordarem, né? Se tornarem obesas. A gente tem que começar a observar muito bem isso. E por quê? Né? Esse protótipo de corpo ideal é uma coisa que predomina nos dias de hoje. Bom, o que ocorre nessa relação corpo e feminino nos dias de hoje é que essa dupla não está mais submetida ao homem, né? Porque antigamente, quando se dizia assim, a mulher está submetida a todos os preceitos, a toda a questão do masculino, ela ainda está ao machismo, mas hoje ela também está submetida aos titames de uma sociedade. Há a fragmentação do sujeito e corpo, que passa a ser destaque e é valorizado. É o culto ao narcisismo, que exalta em Deus o corpo. Como diz Caetano, Narciso acha feio o que não é espelho. Nesse sentido, vamos buscar Lacan para explicar a fase do espelho, em que a criança faz o reconhecimento de si e do seu corpo através do espelho. Essa relação poderia ser saudável, todos nós precisamos desse reconhecimento, mas o que ocorre é moldar o corpo conforme o que é estabelecido socialmente. Há contradições físicas, sociais e psíquicas nessa relação ao corpo feminino. A contradição física é metabólica, porque não é todo mundo que pode ter um corpo magro. Só se fizer dietas bem restritas, ou você tem um metabolismo que realmente familiar, genético, lhe diz que você tem um corpo magro. A contradição social é que o corpo magro e valorizado por questões do próprio capitalismo, por exemplo, você fabrica vestidos como tamanho P, gastando muito menos tecido e valorizando o produto. E por último, as questões psíquicas, que as mulheres sofrem desde adolescente para serem magras, pois serão valorizadas. Daí aparecem os transtornos e os distúrbios alimentares. A gente fala na relação com distúrbio quando a gente fala de obesidade, porque a obesidade ela não está só relacionada à questão dos afetos. Ela está relacionada também às questões físicas, metabólicas, orgânicas do indivíduo. Tá? E as questões como, por exemplo, a gente fala transtornos alimentares, quando isso está relacionado à bulimia ou anorexia, porque está ligado muito mais à questão afetiva. Mesmo que a obesidade tenha um padrão genético e metabólico, ela tem consequências psíquicas, como anorexia e bulimia. A maioria que sofre dos transtornos alimentares são mulheres. E quanto à obesidade, ocorre na mesma proporção para homens e mulheres.
E aí a gente começa a perguntar. Segundo Winnicott, pediatra psicanalista inglês, ele enfatiza que as mulheres sofrem esses distúrbios e transtornos devido às possíveis falhas psíquicas ocorridas na relação entre mãe e filha. E era uma pergunta, tudo bem, a gente não está querendo aqui dizer que a mídia ela não tem o significado nessa questão do corpo magro, ideal e perfeito, as questões da sociedade moderna, como o capitalismo, né? Quanto mais eu fabricar vestidos, roupas eu vou economizar tecido, mas eu vou ter uma produção muito maior, né? Essa questão da produção também de cremes, essa coisa toda. A gente não está falando que a questão social não é importante, a questão física não é importante, tudo é importante. Mas a gente também tem que ver que talvez essa pessoa tenha uma história para que ela se torne tão obesa, para que ela se torne anoréxica, para que ela se torne bulímica, nessa relação que ela tem com o corpo. Evidentemente, eu não estou tirando os outros fatores sociais, nem biológicos, nem orgânicos, tá? E aí a gente vê um teórico na psicanálise que se chama Winnicott, né? Donald Winnicott, é um pediatra inglês, tá? Um pediatra inglês, e que ele enfatiza que as mulheres sofrem esses distúrbios e transtornos devido às possíveis falhas psíquicas ocorridas na infância, tá? Nessa relação entre mãe e filha, tá? O cuidado da mãe com a menina, não só na infância, mas também na adolescência, referente aos modelos de identificação que a filha precisa ter em relação à mãe. É uma relação contínua, né? Eu estou colocando aqui a questão do inconsciente, eu estou colocando aqui a relação dessa mãe como protótipo, como referência para essa menina, tá? E como é que seria isso? Mães indiferentes, ou superprotetoras em relação às filhas, podem causar esse problema. É interessante que, nesses casos, a dificuldade da criança se individualizar e não ser sempre uma extensão da mãe, ou não ter representação como pessoa pela mãe indiferente. São meninas vorazes que se relacionam com o corpo de uma maneira perversa, numa relação de amor e ódio com o alimento que dá sobrevivência ao corpo. Não esquecer que o primeiro alimento é o leite materno. As anoréxicas recusam alimento. As bulímicas querem o alimento e não o sustento. E as obesas se tornam compulsivas pelo alimento que é incorporado sem sabor. O obeso não sente o sabor da comida. Eu termino a minha fala aqui. Se as perguntas vierem, a gente vai tentar aqui responder. Desculpe o meu nervosismo, gente. Nada, Silvana, foi ótima a sua fala. Já estava aqui fazendo várias anotações, aprendendo bastante com você, né? Sempre esse percurso desde que te conheci no doutorado. E nós vamos, sim, abrir espaço, né, para as pessoas que desejarem se colocar aqui. Mas eu tenho aqui duas perguntas para você, né, que são inquietações minhas e que talvez você possa comentar mais um pouco sobre isso, né? Eu prefiro. A primeira pergunta é como que a psicanálise ela contribui, no caso, para aproximar com os estudos do discurso proposto por Michel Pechet, né? Porque como foi isso para você, essa experiência, né? Porque o Pechet, ele vai trazer a psicanálise, né? Mas ele vai fazer uma releitura. Então, eu queria saber como que foi essa tua experiência, se você pode colocar aqui. Claro. A outra questão é como que essa contribuição da psicanálise, do ponto de vista discursivo, reflete no teu objeto de pesquisa sobre o corpo da mulher?
Pronto, essas são as minhas duas questões e vou deixar que as outras pessoas Olha, possam se Samuel, colocar. o meu mestrado foi em distúrbio alimentar, obesidade, né? E o que me fez ir para o doutorado e falar sobre o corpo feminino e o doutorado em análise do discurso foi a pesquisa que eu fiz no mestrado, tá? A pesquisa que eu fiz no mestrado, as meninas eram jovens, né, adolescentes e jovens, falavam muito da questão do corpo, de como elas não se reconheciam, elas pareciam que não existiam porque elas estavam além do peso, né? E era muito interessante o que elas me colocavam do que elas ouviam as pessoas falarem sobre o corpo delas. O quanto o discurso era importante nisso. E não tinha só uma questão psicanalítica da questão do inconsciente, da questão da relação mãe com a filha, né? Desse caminhar até a adolescência. Tinha também as questões sociais, né? Relacionadas até ao papel da mulher, porque, por exemplo, você não a gente é engraçado que na literatura tem pouca coisa sobre homens anoréxicos, bulímicos. Existe, mas isso não é colocado. É colocado muito mais sobre mulheres anoréxicas, bulímicas. Até quando você fala em obesidade, é a mulher que você coloca como uma mulher obesa que não pode ser aceita na sociedade. O homem obeso, poucos têm problemas. Não estou dizendo que não tenham, né? Mas poucos, assim, é muito mais a questão da mulher obesa. Então, eu comecei a ver que o discurso que essas meninas jovens falavam, colocavam, né? Do que elas ouviam, do que elas falavam, dessa troca de informações, me fez procurar estudar a questão do corpo feminino. Nesse meio tempo, entre o mestrado e o doutorado, caiu nas minhas mãos uma reportagem da revista Veja. E foi mais ou menos o meu doutorado fez esse recorte de mulheres jovens, bonitas, modelos, né? Que eram modelos virtuais, quer dizer, você tinha todo um acesso a essas mídias sociais, e elas influenciavam mulheres a emagrecerem, a serem jovens, bonitas, né? E saudáveis, vamos dizer assim, entre parênteses. E acho que eu discuti muito com você a questão dos textos da De Priori sobre isso. Né? Sim. Então, essas modelos são modelos que elas têm um blog, né? E ganham fortunas por isso. Né? E aí a gente via outra questão relacionada a isso, né? Elas ganhavam fortunas colocando o que elas poderiam dizer como fosse a coisa mais maravilhosa para a pessoa seguir, ser seguidora delas, né? E elas tinham seguidores fiéis em relação a isso. Então, o que eu quis mostrar é toda essa contradição do corpo feminino, que todo mundo também, vamos dizer assim, não é uma questão só do inconsciente, que eu acho que até o próprio inconsciente é estruturado devido à ideologia de todo um contexto social. Entendeu? Então, assim, não era só a questão do inconsciente aí, dessa questão do corpo que tinha que aparecer, dessa coisa narcísica de culto pelo corpo. Era também as questões da mídia, da representação da mídia, como também das questões da própria sociedade de espetáculo em que a gente vive. E precisava de todas essas estruturas de modelos, de mídias sociais, para que o objetivo se concretizasse. Tanto é que você vê que a indústria da beleza é o segmento que mais prospera no planeta, né? Vamos dizer assim. Você me fez uma pergunta, a segunda pergunta, se você puder repetir para que eu possa... Eu fiz a pergunta, né? Como que a psicanálise contribui para aproximar os estudos do discurso, né? E a outra foi como essa contribuição da psicanálise do ponto de vista discursivo reflete no teu objeto de pesquisa sobre o corpo da mulher. Eu acho que eu respondi a segunda pergunta, agora eu vou responder a primeira. Eu acho que psicanálise e análise do discurso estão juntos.
entendeu? Eu acho que o Peixe, ele realmente ele pesquisou muito mais a questão, ele achava que o inconsciente era estruturado ideologicamente, eu concordo isso com ele, mas o quanto ele se debruçou nas concepções não só freudianas, mas principalmente lacanianas, que são muito mais da contemporaneidade, né? Do que o Lacan fala da questão do estágio do espelho, que eu falei, da representação do indivíduo, e de outras questões, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Silvana, muito obrigado. A gente vai passar a palavra também para outras pessoas, mas antes de passar, né, eu também gostaria de dizer que tanto o TCC de Giovana quanto a tese de doutorado de Silvana estão disponíveis no repositório da Universidade Federal de Alagoas para que vocês possam acessar e ler esse material, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Iken, da Universidade do Oeste da Bahia, para ele fazer a sua pergunta. Oi, gente, de novo. Desculpa estar tomando excessivamente, talvez, a palavra. Primeiro, eu queria pedir só um minutinho mesmo para poder fazer um convite a todo mundo, tá? Todo mundo que está aqui no grupo, porque eu faço parte do programa de pós-graduação em letras daqui de Vitória da Conquista, na UESB, aqui na Bahia, e a gente vai estar realizando do dia 31 de agosto até o dia 4 de setembro, tá? Vai ser uma semana de evento, o segundo colóquio internacional de diversidade sexual e de gênero. Então vai ser um evento bastante importante, academicamente, socialmente falando, com nomes que são bastante famosos por essas discussões, como Djalma Turler, Luiz Morando, Mário César Lugarinho e outros mais. E eu acredito que antes mesmo de nomes, são as próprias discussões que estarão sendo feitas lá. Então a gente vai trazer abordagens ligadas à violência, como foi o caso da Giovana, que a Giovana discutiu, mas também trataremos sobre sexualidade, gênero, corpo, etc. e tal, tá? Vai ser um evento gratuito e um evento que vai ocorrer virtualmente. Então, eu vou deixar aqui, logo após a pergunta, o link de acesso para vocês terem conhecimento e buscarem mais informações sobre o evento, que vai ser bastante legal, tá bom? E a pergunta, professora, mais especificamente, é a seguinte: se a senhora toca ou aborda ou tem algo a dizer sobre como é que a psicanálise ela enxerga, né, essa, vamos dizer assim, essa interpelação, essa inscrição desses modelos no corpo trans. Se há alguma contribuição acerca disso para os corpos transexuais, tanto transfeministas quanto transmasculinos, tá? Obrigado. Bom, eu não tenho... É o Wilken, né? Wilken, eu não tenho notícias sobre isso, assim, vamos dizer assim, que eu possa estruturar melhor essa resposta. Eu só sei dizer que existe trabalhos, inclusive, eu tenho uma amiga minha na Paraíba, chamada Sandra Trombeta, que ela está trabalhando sobre esses corpos trans, tanto a questão masculina e feminina na infância, né? Quer dizer, a escolha na infância e outros trabalhos que eu não tenho muito o que dizer sobre isso, entendeu? Porque eu não tenho muito acesso, porque como eu fiz um mestrado e doutorado, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo, eu fiquei muito mais ligada à questão do corpo feminino, né? Mas seria interessante muito para mim se eu tivesse acesso a isso, porque é uma coisa que me interessa. Talvez eu não tenha ainda muita familiaridade com o tema, mas seria uma coisa que me interessaria muito conhecer, né? Vamos dizer assim. Obrigado, Silvana. Inclusive, as pessoas que gostariam de ter também acesso, né, à literatura que fala sobre a questão da mulher trans, né? Nós temos a Beatriz Bagagli, né, que é uma doutoranda da Universidade Estadual de Campinas. Ela também é transfeminista, né, e ela pode contribuir também nessas discussões, né?
Eu também vou passar a palavra à professora Ana Patrícia Bizarra, né, que ela gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Tu precisa ligar o microfone, Ana. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos, todes e todos. Eu estava aqui. Primeiro, a fala de Giovana. Giovana, ela me deixou assim impactada. Teve momentos que eu fiquei com um nó na garganta. Mas eu queria me dirigir especialmente à professora Silvana, no sentido de que é assim, professora, por quê? Por quê? Do ponto de vista da psicanálise e do corpo, a mulher, existe essa cobrança tão grande da mulher para ser mãe. Veja, eu tenho 37 anos de idade, moro com os meus pais e todo mundo diz, quando teus pais morrerem, tu vai ficar sozinha, não vai ter ninguém para tomar conta de você, de tudo. Tu tem que ter um filho. Só que eu não quero ter um filho. E é difícil para as pessoas do meu meio, entendeu, ouvirem isso sem parecer que eu seja uma bruxa. Sabe? Eu nem sei se cabe a pergunta aqui nesse nosso debate. Não, eu acho que cabe. Pode parecer até uma coisa boba, pode até parecer uma coisa boba, mas é uma coisa que eu queria que alguém me respondesse, sabe? E diante de tudo que a senhora falou, por que que a gente tem que ser mãe? Eu não quero ser mãe de ninguém, não. Ana Patrícia, você terminou? Você tem mais alguma colocação? Terminei. Olha, Ana Patrícia, eu acho que tem um ideal social que perseguiu e persegue ainda a mulher durante séculos e séculos, amém. Que é essa questão que ela só vai se realizar se for mãe ou se for esposa, seu marido, casado. Tá? Isso era uma das meus questionamentos com Freud, porque o Freud era de uma época vitoriana e ele começou a falar sobre o complexo de Édipo, né? A menina se apaixona pelo pai, mas se identifica com a mãe, mas a menina, ela sofre a castração. Essa chamada castração é porque a gente não tinha um órgão feminino ou masculino, que era o falo, que é o pênis, né? Então a gente se sentia castrada por isso. Então tudo no começo da psicanálise era muito isso. Se você tinha algum problema, você era uma mulher castrada, você não se realizou. E é interessante isso. As coisas mudaram. Não estou dizendo que isso ainda não ocorre. Eu acho que a castração não ocorre pela uma questão de você ser mulher, né? Eu acho que a castração ocorre por você ser humano. Porque você vai ter restrições na vida. Você não vai ser nunca, né, perfeito, vamos dizer assim. E Lacan, tá? Ele vem com outra abordagem, né? Tanto é a Colette que estou até com o livro dela aqui, a Colette Soler, ela fala muito que a mulher não precisa se sentir castrada, que sim, ela está se sentindo castrada e ela só vai se realizar se ela tiver um homem ou se tiver um filho, né? Como isso foi tão bem colocado, acho que isso é uma coisa bem estruturada na mulher, né? Parece que era bem cobrada isso da mulher. A mulher pode se realizar com outras coisas, tá? Ou profissionalmente, ou qualquer outro ideal que ela tenha. Ou sentimentalmente, então, a castração, ela não é uma questão, se a gente fosse entender hoje na psicanálise, ela não é uma questão tanto da psicanálise como uma questão social. É de como você lida com isso. O Lacan diz uma coisa muito interessante. Não adianta você dizer que tem um trauma. Ou não adianta dizer que você não fez disso. O que você vai fazer com esse trauma? O que você vai fazer com essas coisas que você não está encaminhando bem na vida? Então, eu acho que é interessante esses novos estudos da psicanálise quando a gente se relaciona com a questão de homem e mulher, de realização. Tá? Que não é uma questão... É uma cobrança social de séculos e séculos, mas não tem muito sentido
atualmente, vamos dizer isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que é uma coisa que não tem tanto fundamento hoje, vamos dizer assim. Respondeu demais. Muito obrigada, viu? Nós temos também aqui mais uma pergunta, né, da professora Dirce, que ela escreveu no chat. Ela diz o seguinte: primeiro, se dizia que a mulher deveria ser bonita para arranjar um bom casamento e para que as outras mulheres a invejassem. Outro pensamento sugere que as mulheres devem ser bonitas para si mesmas. E hoje a discussão é sobre a relatividade e a opressão dos padrões de beleza. Pergunto: já chegamos onde deveríamos chegar? O que falta perceber? Não, não chegamos. Essa pergunta me foi feita no doutorado. Interessante, uma pergunta parecida. Não, não chegamos. Ainda estamos no primeiro estágio, né? A questão que a mulher ela se embeleza para outra, né? Como se ela não pudesse ter uma representação dela mesma, né? Uma condição interna para isso, vamos dizer assim. Eu acho que ainda ela está no primeiro estágio. Poxa, eu pensei que a resposta seria mais animadora, professora. Olha, Disse, eu vou dizer isso para você porque, bom, eu acho que essa questão, eu acho que o social é muito opressor na vida do ser humano. Não foi à toa que eu fui para a análise do discurso. A psicanálise, ela tem meios para a gente estudar muita coisa, mas a gente precisa de outras coisas, viajar em outros setores para a gente começar a compor um pensamento melhor sobre a questão do feminino. Então, quando a análise do discurso, a questão social, quando Peixe traz Marx, a questão da própria linguagem, né, eu acho que isso é do discurso, vamos dizer assim, isso eu acho que é muito válido. Então, quando você me pergunta onde é que a mulher se situaria, eu diria ainda na primeira fase, vamos dizer assim. Obrigada, professora. Obrigada, Silvana. Parabéns pela explanação. Obrigada. Bem, gente, se alguém desejar fazer mais alguma pergunta ou comentário direcionado às professoras Giovana ou Silvana, pode ficar à vontade. Bem, acho que o silêncio nos diz alguma coisa, né? Na análise do discurso, principalmente. Na psicanálise também. Pois é, então pronto, aqui nós vamos encontrar algumas respostas, né, para o silêncio. Então, gente, no mais, né, eu vi também alguém comentando no chat, né, que gostaria do contato de Laisla, né, Emanuele, que compôs o poema, né, para o TCC de Giovana. Eu também tive a oportunidade de ser professor de Laisla, e ela também é essa pessoa incrível, né? Então, agradeço demais a contribuição de Laisla também para a gente pensar aqui, por meio da literatura, né, as questões que envolvem as mulheres, né? E, no mais, gente, eu quero agradecer a participação em nome da coordenação, né, da professora Dirce, que aí está, o professor Erasmo também, que está aqui conosco. Gostaria de fazer os agradecimentos aos nossos monitores e monitoras que estão nos ajudando, contribuindo para que esse evento aconteça, e a todas e todos e todas que estão aqui, tá, gente? No mais, o nosso próximo encontro, né, vai acontecer de hoje a 15 dias, no dia 28 de agosto. Ainda estamos preparando a programação, mas logo mais a gente vai encaminhar nas redes sociais, pedimos a colaboração de vocês. Quem puder nos seguir no Instagram, @gepadup, tá? Estaremos lá para contribuir com vocês também. Os certificados serão encaminhados para vocês, assim que possível.
E, no mais, gente, uma ótima tarde para todo mundo.